Alô, galerinha fã de Brasil Democrático, pessoas que gostam da liberdade de expressão. Vou falar de um livro aqui, na verdade 2 livros, que não são para entender o Brasil, não são da minha série 50 livros para entender o Brasil, mas no fundo talvez sejam os maiores livros para entender o Brasil. A biografia de Adolf Hitler. Bem, o que eu vou falar sobre a biografia? Eu me decidi ano passado, final do ano passado, a ler 2 biografias do Hitler. A biografia Hitler de Ian Kershaw, ó, livro fininho, leve, e a biografia de Joachim Fest. Aqui é o box da Nova Fronteira, e aqui vem os livros com ótimas capas, meio assustadoras. Eu tenho medo de ler isso daqui no metrô, né? Com medo. Ser mal interpretado? Eu acho. É. Eu acho que eu vou ser mal interpretado, mas eu li. Então, eu li as 2 biografias. Eu não sou especialista em Hitler nem na Alemanha nazista, apesar de ter lido bastante livros da época. Não sou historiador, mas eu acho que seria legal gravar um vídeo, porque tá todo mundo falando: nossa, o Brasil tá virando a Alemanha nazista, nossa, Donald Trump é igual Hitler, nossa, Brontossauro é igual Hitler. Será? Será mesmo? Será? Eu reuni, a partir das 2 biografias que eu li, ó, são muito boas. Essa daqui é mais didática, essa daqui do Ian Kershaw, britânico, escreveu em 2000, foi lançado em 2000. E essa do Joachim Fest, alemão, lançado nos anos 70. Se você for ler uma, ó, você não sabe nada do Hitler, pode começar por essa. Já sei alguma coisa, tenho uma ideia do que foi, vai pra esse daqui. É um dos livros mais fortes escritos no século XX, sem zoeira. As pessoas falam, é foda, esse livro é foda. Lê esse daqui, ó. Tá em dúvida se Hitler foi direita ou esquerda? Lê o livro aqui. Eu reuni, eu não vou falar tanto da biografia, mas vou falar de pontos que eu reuni, comparando 5 pontos para entender o Brasil atual com a Alemanha 1930, ascensão do nazismo. 5 pontos, vou falar 5 pontos aqui, ó, que eu anotei na biografia do Joachim Fest. Ponto número 1. Desprezo pela política, pelo papel dos deputados, do Congresso, pela negociação política. O Hitler, ele tinha um desprezo, ele não era formado político, assim, ele não tinha feito nenhum curso e nem era militar de carreira. Ele tinha desprezo por quem era. Ele falava esse mimimi, Congresso, muita gente falando, não resolve nada. Lembra alguns políticos? Lembra? Então, isso já estava na Alemanha, e não só na Alemanha, na Europa. O Joachim Fest fala isso, fala, a gente não pode se esquecer que era um pensamento que era corrente na Europa. Tinha Stalin, tinha várias pessoas, tinha Mussolini na Itália, várias pessoas na Europa acreditavam, é verdade, a democracia falhou, que é muito mimimi e não resolve nada. Os problemas complexos, uma pessoa pode resolver melhor, o tirano. No Brasil, Getúlio. Ó, era uma coisa que estava acontecendo e, na minha humilde opinião, está voltando a acontecer. Boris Johnson aí, ó. Bem, então, número 1, desprezo pela política. Número 2, tem a ver com o número 1, coisa que aproxima o nazismo do Brasil. A sensação de que a força de um grande homem resolve problemas complexos. Era um discurso também na época, na Alemanha, em vários lugares, que tipo assim, o Hitler, quando ele tomou conta do partido nazista, teve uma hora que ele tomou conta que ele falou assim, ó, eu sou o dono do partido nazista. Tudo que passar não vai ter discussão, não vai ter votação no partido nazista, eu vou definir. E aí, essa ideia de que a força de decisão estava na mão de um homem e seria melhor, estava na Europa, estava na Alemanha e Tá onde? no mundo atual, tá aí, ó, tá acontecendo a mesma coisa. 3. O terror insuflado na população de uma queda para o comunismo. Isso daí, ó, há 90 anos atrás, o pessoal já estava 100 anos atrás, 90 anos atrás, estava nessa palhaçada, nessa pataquada. E voltou. O Joachim Fest fala, o terror que o Hitler conseguia provocar nas pessoas, na população e nos outros países da Europa, falando que ele era melhor que o comunismo, era um terror que fala, o comunismo nem precisava ser real. Ele fala, se o comunismo não fosse real, ele ainda assim conseguiria inventar esse fantasma para conseguir votos e para conseguir subir no poder.
Tem uma hora no livro e no filme, eu assisti recentemente aquele filme A Queda. Sim. Já assistiu A Queda? Já. Então, o Joaquim Fest, ele foi consultor do filme. Ele escreveu um livro chamado No Bunker. O Joaquim Fest, além desse livro, ele escreveu um livro chamado No Bunker. Ele escreveu um livro chamado Juventude Hitlerista, porque ele foi da Juventude Hitlerista. E ele escreveu um livro que é em conversas com Albert Speer, que era o arquiteto do Hitler. Ele fala, em algum momento ele fala assim, até no final, quando ele já estava no bunker, o Hitler falou, os ingleses não vão me atacar mais, porque eles preferem eu do que os comunistas. Ele tinha essa ilusão, porque ele tinha tanta ideia de que o comunismo era tão maligno, que ele, eles vão me preferir. Antes eu do que o PT. Tá lá, tá aqui, ó. Paralelos. E hoje, 100 anos depois, a gente discutindo o comunismo, né? Pois é. Sei lá. Então, número 4. Outro quadro. O discurso político preenchido de uma ideia de luta moral e por valores tradicionais. Nossa. Isso acontecia o tempo todo. Ele sempre conseguia preencher o discurso dele por valores morais. Ele falava, vocês vão votar em mim, eu vou ser eleito, eu vou governar o país para retornar os valores essenciais da família alemã, família tradicional alemã. Era isso, ele falava isso mesmo. E ele tinha uma pira, eu vou falar depois disso em outro... tem a ver que ele tinha uma pira pelo escatológico, em dois sentidos escatológicos. Sabe os dois sentidos da palavra da escatologia? Não, quais são os dois sentidos? Escatologia tem o sentido que a gente utiliza, que é a escatologia que tem a ver com cocô, Sim, sexo, que o Hitler tinha uma pira brontossáurica, igual o brontossauro, que era assim, pra ele falava, a gente vai deixar que as mulheres alemãs casem com homens judeus? Pra ter sexo entre diferentes raças? Não, ele tinha essa pira, ele falava o tempo todo, não vou deixar. O homem judeu não vai ter sexo. E ele falava, tinha país que tinha permitido o sexo o consanguíneo, né? Descendentes bastardos da pureza ariana. Escatologia tem nesse sentido, e escatologia, o sentido clássico, escatologia é o fim dos tempos da Bíblia. O fim dos tempos o termo é a escatologia. E ele falava muito disso daí também. Que falou, eu estou prevenindo o fim dos tempos. Religiosidade, ele usava a religião para os golpes dele, né? Humildão. Então tem lá o discurso preenchido de uma luta moral e por valores tradicionais. Ó, tá ali. Item 5. O desprezo pela intelectualidade. A ideia da ação simples do autodidata. Desprezo pelo saber especializado. O Hitler, ele não tinha feito nenhuma universidade. Ele não tinha sido general. Ele se achava um homem autodidata. Lia muito, leu algumas coisas. Mas ele tinha essa fascinação pelas ideias simples. E muita gente na época também se apaixonou por isso. Tanto o povo, que também não tinha formação, quanto os intelectuais. Que falaram, é bom mesmo. Esse negócio de ler demais confunde a cabeça. Ciência confunde. Eles falavam isso, e é atual isso. Super. Então ele achava que a ação simples do autodidata era mais sincera do que a ação do especialista. Ele ironizava os especialistas. Se o cara chegasse falando, mas eu fui general, estudei, sei lá, política, economia. Sabe de nada. Eu sei, tá ok? Era assim, okay. Era esse nível. Esses são 5 pontos, ficou claro? 5 pontos que eu acho que aproximam essas duas figuras. Sim. E não só a figura, mas o momento que a gente está vivendo, né? Esse interesse pelo grotesco. Aquilo que é requintado não tem valor. Não tem valor. Ele era uma pessoa grotesca. O Joaquim Fest fala uma frase muito legal em algum momento. Ele fala assim, Hitler entendeu que a política não era feita... a política nada mais era do que um espetáculo. Ele falou, ele precisava dar às pessoas espetáculo e não política. Eu acho que ele tem aí, né? Similaridade. Mas tem duas diferenças muito ferozes que eu queria falar. Por que a gente também não tem que falar que o brontossauro é Hitler, Donald Trump é Hitler, ou a gente está no nazismo? Duas diferenças. E essas são diferenças ferozes. Você tem ideia, não? Não tenho ideia. Acho que as semelhanças estavam mais fáceis de descobrir. Então, tem uma coisa que é assim, ó. A visão
de história de Hitler falava em termos de milênios e eras. O Hitler ele não estava prevendo tipo a próxima eleição. Ele falava, quando eu fui eleito, ele falou, depois que eu for eleito, a Alemanha vai passar 1000 anos sem uma eleição. A gente vai entrar numa nova era. Para ele estava sendo eleito como um faraó. Ele falava, a Alemanha vai construir os templos aqui que nem a gente vê no Egito ou na Grécia Antiga. A noção dele de história é muito diferente, do que a gente está acostumado. Então, o que tem a ver com a crueldade dele, mas nem quero falar muito, mas é uma noção de que você está reescrevendo toda a história da humanidade. O Brontossauro fala, a gente vai ficar muito tempo sem eleger a esquerda. Mas ele não fala que ele vai construir um monumento que nem as pirâmides. Sim. É muito diferente, uma megalomania dele. Né? Outro grau. E segundo ponto que afasta ele dos políticos que a gente tem hoje, que é a ideia da lei natural. Ele tinha uma ideia darwinista que a gente não tem hoje. A gente não se permite ter. Por mais que o Brontossauro, o Donald Trump sejam xenófobos e preconceituosos contra negros, imigrantes, homossexuais, eles não têm a ideia darwinista da humanidade. O Hitler falava, uma raça tem que se sobrepor à outra. Ele via tipo os alemães como leões que tinham que comer cordeiros. Então ele falava, a minha raça vai se sobrepor, ela é mais forte. Essa ideia para ele era tão enraizada que vinha uma crueldade muito forte, que é tipo assim, a gente vai destruir a outra raça. Literalmente como um leão comendo um cordeiro. Como um leão, ele não via como seres humanos, né, os judeus. E até o final ele falava isso. Ele falava, tudo bem que o meu governo desapareça, que eu morra, contanto que eu tenha matado uma quantidade tão grande de judeu, que quando eu morrer, a Alemanha vai estar limpa. E vão conseguir, as próximas gerações vai conseguir governar o país sem judeu. Isso a gente também não tem. É assustador. Bizarro. É bizarro. Mas a parte mais bizarra disso, a ideia dele de natureza era tão forte que ele tinha um termo chamado Lebensraum, que era o quê? Era o espaço vital. Ele achava que a Alemanha, para sobreviver, ela tinha que ter um espaço suficiente, porque tinha muito alemão, e eles eram muito inteligentes, e eles tinham um espaço muito pequeno na Europa. Tinha que expandir. Então ele falava, a gente tem que dominar toda a Ásia, a gente um dia vai dominar o mundo, ele acreditava. A gente tem que expandir, porque a gente é uma raça muito pura. E aí as raças inferiores, tipo negros, judeus, ou desaparecem totalmente, ou vão ser escravos. Porque, de novo, ele tinha a ideia de antiguidade, de egípcio, vai ajudar a construir a pirâmide. A ideia dele, então, voltando, a ideia dele de natureza era tão forte